Oi gente, tudo bem com vocês? Sabe a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre essa nova série brasileira de médico da Prime Video. Mas antes de começar, por favor, deixe seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então vamos lá. A nova série Estrutura é uma nova série de médico brasileira a Prime Video e a gente vai comentar sobre essa série. A série foi lançada semana passada e essa série criada por Fábio Montanari e tendo diretores como Diego Martins e Jéssica Reis. Essa série tem elenco como Cláudia de Abreu, Gabriel Braga Nunes, Danilo Mesquita, Lara Demorox, Podo Pacheco, Yara de Novaes, Humberto Moraes e também Juliana Paiva. Essa série conta a história do Ícaro, que é um jovem periferia de São Paulo formado em medicina que não poderia fazer residência por conta de uma dívida contraída durante o curso. De outro lado, a doutora Mancini, uma cirurgiã de elite atormentada por dores nas mãos, mas que envolta, mas quer operar. A única solução que adotou para resolver seus problemas como médicos do crime, dando início à perigosa vida dupla, onde acaba se provar o possível. Então, sobre a série é isso, né, no caso. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa série. Pode falar de verdade aqui com vocês. Uma coisa que eu gostei muito dessa série é que trata muito bem a história do Ícaro. É como que ele vem de bem periférica, então praticamente ele cresceu de vida. Ele quer, né, no caso, melhorar de vida, ser um médico renomado, né, no caso. Só que ele não consegue porque durante o curso da faculdade de medicina ele não consegue pagar essa dívida para a faculdade. Então praticamente ele entra nessa tal como residência. Só que ele não pode atuar porque ele não tem ainda o diploma comprovando que ele é médico. Então ele praticamente não pode atuar como médico porque ele ainda não formou. Então a história dele praticamente é bem interessante. Então a gente acompanha a história dele, principalmente a história entre a mãe dele, entre o próprio irmão dele também. Então a gente vai acompanhando essa história. Além dele, né, no caso, entra mais 3 pessoas junto com ele trabalhar nesse hospital particular, que as outras 3 pessoas é o Theo, a Maia e a Ana. Essas 3 pessoas que trabalham junto com ele, convivem junto com ele, então tem esses conflitos que acontece. O primeiro conflito que a gente vai comentar aqui é o conflito entre Ícaro e Theo. A gente tem 2 lados completamente diferentes. O Ícaro, que a gente já sabe que ele quer de vida cursando um curso de medicina para crescer na vida. E o Theo, ele não praticamente estudou medicina para crescer de vida. Não, ele quer ser o melhor de todos. Então, com certeza, a gente não tem contexto sobre a família dele, né, do Theo, né, no caso. Mas o que a gente vê nessa série o Theo, ele quer ser o melhor. Ele não quer, tipo, fazer o trabalho dele. Ele quer ser melhor que Ícaro. Ele não aceita que Ícaro seja melhor que ele. Então a gente tem essa rivalidade criada entre os dois, que praticamente o Theo que praticamente criou sobre isso. Então a gente acompanha essa rivalidade que o Theo sobre isso. Com certeza foi gente, não sei por que acontece. A gente
Pra quem conhece o ator Danilo Mesquita, né, no caso, acompanhou as novelas dele, ele só faz esse tipo de personagem. O Danilo pegou o nome do ator, que é o Danilo, tá, gente? Só pra deixar claro. Ele só faz tipo de personagem, eu não sei o que acontece. Ele só faz personagens chatos, inconvenientes. Mas, tirando esse lado, né, no caso, eu gostei muito dessa parte do drama da série. Mas fica chato de ver o ator fazer esse mesmo tipo de papel o tempo todo. É como que existem vários outros atores que faz o mesmo personagem de sempre, de todas as novelas, séries e tudo mais. E ele é a mesma coisa. Faz o mesmo tipo de personagem em todas as produções. Fica meio chato de ficar assistindo a mesma coisa, mas é isso. A história do drama é que também tem esse drama entre os quatro, que tem dois casais, o Theo e a Maia, e o Ícaro e a Ana. O Ícaro e a Ana praticamente já iniciou como um casal. Vou falar aqui com vocês que eu senti entre esses dois casais, né? Casais, eu não senti química entre os dois. Acho que esses dois casais, né, no caso, estão juntos por causa de experiência. Por serem médicos, por trabalhar juntos. Então, eu sinto que eles estão meio que forçando uma barra para ter um casal nessa série. Então, até tentaram colocar a Ana com o Theo, mas não deu. Não, não teve essa tensão entre os dois. Mas tem aquela faísca, sabe? De casal que a gente vê em outras produções. Mas pelo que eu entendi que esses dois casais não têm aquele amor, aquela paixão, sabe? Então eu não shippo nenhum dos dois. Nenhum dos dois casais, principalmente Deitel, principalmente, então, pra mim, zero química também. Então, acho que, principalmente, entre Theo e Maia, os dois vão, né, no caso, continuar se pegando ao longo das outras temporadas, se tiver, né, no caso. Mas entre Icaro e Ana, eu acho que não vai dar certo esse casal nessas próximas temporadas. Mas vamos ver, né? Agora vamos falar de Doutora Mancini. Cara, gente, é a única personagem que eu gostei da série. Comentando aqui com vocês que o elenco dessa série eu gostei bastante. Todos os personagens são muito envolventes, se entregam. O elenco tá um peso, mas a única personagem que carrega a série é a Cláudia de Abreu. Sinceramente, a Doutora Mancini, ela carrega muito a série. Ela, ela tem aquela atenção de ser mulher empoderada. Ela quer uma coisa, mas ela vai atrás, sabe? Ela é bem tipo de personagem. A gente vai acompanhando a trajetória dela, entendendo como esses temores dela, da mão dela, né, no caso. Então a gente acompanha muito isso. Outro que eu gostei muito é que ela e o próprio Ícaro trabalham muito bem juntos. Então eu gostei muito dessa parte dos dois trabalham juntos, principalmente quando ele tá em uma roubada juntos. Então, os dois trabalham muito bem juntos. Então eu gostei muito dessa parte. E o outro ponto que eu gostei muito é esse elenco de peso, que é a Cláudia de Abreu, Gabriel Braga Nunes e também o Leopoldo Pacheco, que são três atores muito bem renomados atualmente, né, no caso, que a gente conhece mais, né, o trabalho deles. O próprio Gabriel Braga Nunes, já falando um pouquinho dele, é o único ator que eu tenho mais apego, só que eu queria ver mais destaque dele. Ele não teve muita de tela, poucas que praticamente aparece,
ele aparece junto com um dos dois. Não tem uma cena dele sozinho. É tipo, ele praticamente se sozinho, sabe? Atuando sozinho. É a frase que eu queria falar aqui com vocês. Eu sinto que se tiver uma segunda temporada, ele não vai estar para a segunda temporada. Eu acredito que sim, porque lá no final a gente entende que ele não vai querer continuar trabalhando no próprio hospital, né, no caso. Então deu para entender isso. Mas como que a doutora Mancini e o próprio Romanelli, né, no caso, os dois vão, né, no caso, continuar na próxima temporada? Eu acredito que sim, porque no final a gente entende que ele não aceita a doutora Mancini do hospital, comandando aquele hospital. Então, é meio que ele não é daquilo que praticamente está sendo, né, no caso. Então, eu acredito que vai acontecer isso. E já falando sobre esse caso que acontece na série, sobre eles atuarem como médicos, só que clandestinos, né, no caso. Caso que acontece que a doutora Mancini entra o Ícaro, foi eles que praticamente iniciou essa série, né, no caso. Só que isso já praticamente acontecia antes deles. Pelo que a gente entende que o próprio Romanelli e o nome do personagem do ator Gabriel Braga Nunes, né? Eu esqueci o nome dele, mas eu vou colocar aqui na tela. Ele e o próprio Romanelli praticamente fazia isso há muito tempo. Então, praticamente, a doutora Mancini descobre isso. O Ícaro também acaba sabendo disso. Então, por causa disso que a doutora Mancini decide, né, no caso, candidatar como presidenta e tal, né, no caso. Então, no final que a gente entende que ela ganha. Só que acontece várias coisas durante esse tempo. Como que a gente vê que essa trajetória que eles fazem, cada episódio tem cada caso, né? No caso, um caso lá embaixo, um caso lá em cima. A gente acompanha isso. Só que os conflitos sempre acontecem. A ação ainda vai continuar acontecendo, mesmo que o Ícaro mais fazer parte disso. Como que nesse final do episódio ele consegue pagar a faculdade, consegue ter o seu próprio CRM, né, no caso. Então, praticamente ele né, no caso. Só que no final, né, como que o próprio ele não aceita que a doutora Mancini seja a presidência do hospital. Ele usa acusando o Ícaro, né, no caso, que ele estava usando o game de outro médico que praticamente morreu. Então, isso para tentar tirar a doutora Mancini dentro do próprio hospital. Então, tudo isso que acontece durante a série é isso. Mas, resumindo, é isso. Mas de tudo isso que acontece, eu gostei muito dessa série. Apesar de que vocês sabem que eu não sou muito chegada em séries de médico. Não sou muito desse mundo, né, no caso. Eu gostei muito dessa série, apesar de que se série médica, né, no caso, não me atrai, série brasileira me atrai ainda mais. Então, eu gostei muito dessa série por causa disso. Traz algumas advertências que acontecem aqui no Brasil. Gostei muito do elenco, eu gostei da fotografia, a direção dessa série. Então, essa série, apesar de que tem esses conflitos, ainda desses conflitos que praticamente me ganhou muito essa série. Tô ansiosíssima se é pra mim vídeo essa série, porque eu preciso de uma nova temporada, porque termina daquele jeito. O Ícaro praticamente volta
lá embaixo para ajudar a doutora Mancini, porque ela quer continuar com essa facção, mesmo ela sendo a presidenta, né, do caso. Se vocês gostaram desse dito, curte esse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Um beijo, forte abraço, tchau!